Pronto, tá começando a gravar. Boa noite. Boa noite, Maria Eduarda. Eu vou abrir minha câmera. Pronto, começando. Maria Eduarda, tudo bem? Tudo sim, professor. É bom falar com você novamente. É, a gente hoje vai começar um assunto super legal, que é gênero e diversidade. Eu estou usando esse hoje o material da editora Moderna, Sociologia em Movimento, no capítulo sobre gênero e diversidade, que é o capítulo 14, Gêneros, Sexualidades e Identidades. Tá bom? Esse é um livro muito bom, esse livro, e eu acho que pode ajudar muito a entender esse tema tão importante que a gente vai trabalhar hoje. No final do capítulo tem alguns exercícios, exercícios dissertativos, exercícios do Enem, que vão ajudar você e quem for fazer as tarefas a ter um aproveitamento melhor do conteúdo, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre gênero e diversidade é que não é o professor de sociologia, ou a professora de sociologia, ou enfim, alguém da área de humanas que vai inventar o gênero, né? Na verdade, a gente estuda os papéis sociais que a sociedade tem a expectativa que a gente faça, né? Quando a gente nasce com um aparelho reprodutor, ou seja, o sexo masculino ou feminino. Então, quando a gente nasce com um aparelho reprodutor, na maioria das vezes, ou masculino ou feminino, e há ocasiões ainda que acontece de não ser binário, né? De ter andrógeno, né? Andrógeno, ou ainda não ter, né? Então, mas o que as ciências sociais fazem é analisar, a partir da expectativa social, os padrões que são criados com o corpo. O corpo, ele é biológico, mas as reações sociais ao corpo, elas são sociais. Elas são relações que dependem da fé, dependem da região onde você mora, da sociedade que você pertence. Então, se você é de uma sociedade onde os marcadores de gênero são muito fortes, a gente tem papéis sociais de gênero muito distinguidos. Vou dar um exemplo. Na Igreja Congregação Cristã do Brasil, as mulheres têm que usar. Como é que as mulheres se vestem, Maria Eduarda? Você lembra? Se eu não me engano, tem que colocar um véu, né? E as mulheres ficam de um lado e os homens do outro. Exatamente, Maria Eduarda, parabéns. Então a gente sabe aí que existem papéis diferentes para homens e mulheres. Mas sou eu que inventei? Não. É a sociedade brasileira lá na Igreja Cristã. Mas funciona assim em todos os espaços? Não, geralmente nas outras igrejas e na sociedade não precisa não usar isso. E isso quer dizer que vai mudando. O papel social do gênero muda na história, muda no tempo, muda de lugar. Então quer dizer que na Igreja Católica pode ser diferente. Não tem papisa na Igreja Católica, não tem madre, tem padre, né? Tem papa. Mas pode ser que amanhã venha a ter, não é verdade? Isso mesmo. Então a gente vai entender que existem diferenças entre o que a gente entende como sexo biológico e o gênero. O gênero é uma característica social, que é como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente se localiza, né, com nossas afecções, nossos afetos. E tudo isso transforma o nosso ser, beleza? Vou te dar mais um exemplo. Quando a criança nasce, se é uma menina, logo já colocam um brinco na menina, né? Colocam roupa rosa nela. Se é um menino, já dão brinquedos assim de monstros, carrinhos, trens, que vão destruir lugar. Os bonequinhos destroem lugares para os meninos. Para as meninas, as casinhas elas cuidam das casinhas, né? Para os meninos, os brinquedos são de construir ou destruir, né? E por aí a gente encontra na idade adulta homens construindo prédios, né? E mulheres enfermeiras, pedagogas, né? Será que isso é uma coincidência? O que você acha? Uma vez eu ouvi um vídeo de uma menina, não sei se ela estava
se ela estava de onde ela estava tirando a fonte, mas ela estava falando de uma pesquisa que tinham feito com recém-nascido e com criança de 6 meses. E geralmente, e pela pesquisa que ela falou, as crianças, os meninos olhavam para brinquedo de construir, máquina, essas coisas, e as meninas olhavam mais para os livros e para os bonecos, como se fosse algo que já tem no DNA. Não é no DNA, Maria Eduarda, mas o costume, entendeu? A prática social, né, que vai educando, né? Eu vou usar uma palavra bem feia agora, né? Vai adestrando, né? Vai treinando a pessoa até certos comportamentos. Imagina o seguinte, como a gente falou, se a criança nasce num lar onde o pai e a mãe são da Igreja Congregação Cristã do Brasil, essa mulher, se é uma mulher, né, vai achar normal usar véu, não vai achar? Vai. Vai achar normal usar saia jeans, por exemplo? Geralmente elas usam. E isso, então quer dizer que o papel de gênero ele é social. O papel sexual, ele é biológico, você nasce com ele. Mas, como a gente se comporta na sociedade, vai depender de onde a gente mora, qual a religião que a gente frequenta, como são nossas famílias, etc. Existe uma expectativa quando a gente nasce e os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, vão colocando essa expectativa, né, nos costumes, nas práticas sociais e vão tratando a gente como homenzinhos, mulherzinhas, entenderam? Nessa perspectiva Sim. da construção da mulher e na construção do homem, né? Aí a gente encontra, quando a gente vê mulheres, por exemplo, brincando de casinha e homens brincando de construir, a gente pode imaginar no futuro que exista alguma conexão, né, entre o brasileiro adulto homem que se torna engenheiro e a brasileira mulher adulta que se torna pedagoga, enfermeira. Vocês não acham que tem alguma conexão? Então, basicamente, o gênero vem de acordo com a criação que a pessoa tem e com o que ela Isso. vê. Parabéns, Maria Eduarda. Parabéns, Maria Eduarda. Justamente existe uma conexão, né, entre o treinamento que a pessoa vai ter, né, o adestramento que a pessoa vai ter para executar o que a gente entende como ser o quê? Ser uma mulher, ser um homem. É um tratamento que vai levar a pessoa a se comportar daquele jeito, certo? E aí, então, a gente Mas vai definir. a Boa pessoa noite, já Sabrina. nasce com esse. Boa noite. A pessoa já nasce com esse instinto? Ou ela vem da criação dela? Instinto Eu do quê? Eu cheguei não no entendi a ponto. pergunta. Se ela vem com esse instinto, tipo, brincar de boneca, o homem brincar de carrinho, ou ela vai construindo. Quem dá o carrinho é o pai e a mãe, né? Você não Aham, acha? sim, Essa é a questão. Quem dá o carrinho é o pai e a mãe, né? A criança, ela recebe o carrinho, ou recebe a boneca, não é assim? sim, exatamente. O biológico é o aparelho reprodutor. Você pode nascer com o aparelho reprodutor masculino ou feminino, isso é biológico. Mas como a gente vai se comportar, vai depender dos estímulos que a gente sofre. Estímulos para ter comportamentos masculinos e estímulos para ter comportamentos femininos. Quando você anda à rua, né? É uma mulher de calça, vamos supor, vestida de terno, vestida como homem. E aí os homens começam, os homens e as mulheres começam a estranhar, né, que uma mulher esteja vestida como homem, certo? Sim, verdade. Então quer dizer que as pessoas têm uma expectativa que você use vestido, por exemplo, ou use uma roupa que se considera feminina. Aí, professor, o senhor falando isso, eu lembrei de uma vez do que um pastor me falou. Quer dizer, então, que se um homem fosse educado, tipo, crescendo, brincando de, Yeah. de, como é que fala? De boneca mesmo. Você acha que Isso. ele ia, sei lá,
ia se acostumar com aquilo e a mulher, tipo, brincando de carrinho. Então, ô Sabrina, é, o que eu posso imaginar é o seguinte: se a gente é treinado para ter algum determinado comportamento, a gente provavelmente vai desenvolver esse comportamento. Agora, isso é diferente dos desejos sexuais. Eu estou falando do comportamento do que a gente considera ser homem, do comportamento do que a gente considera ser mulher. Por exemplo, tem muitas pessoas homossexuais que, por conta do treinamento heteronormativo, ou seja, do que é ser homem, do que é ser mulher, acabam tendo famílias heteronormativas, tendo filhos, né, frequentando igrejas cristãs, por exemplo, e aí no seu íntimo, no seu interior, essas pessoas têm desejos homossexuais, ou bissexuais, ou não têm desejos sexuais. Tem mulheres que não têm desejo sexual pelo marido, mas na igreja e na família falaram que ela tem que casar, então ela casou, né? Tem homens que são gays e casam porque estão treinados a terem comportamentos heteronormativos. O que é comportamento heteronormativo? Vocês sabem? O que é comportamento heteronormativo, gente? Vocês sabem? Eu esqueci o que é. Hã? Eu esqueci completamente. Heteronormativo, hétero diferente. Normativo, norma do hétero. O que é isso? Por exemplo, quando um homem se relaciona com uma mulher, ela está se relacionando com um diferente. Não é diferente? Uma mulher é diferente do homem. O aparelho reprodutor da mulher é diferente do aparelho reprodutor do homem, não é assim? É ou não é? Sim, verdade. O meu Então, irmão, ele. Ah, desculpa, Pro. pode falar. O meu irmão, ele gosta de brincar de panelinha. E Uhum. ele teve esse instinto aí, mas assim, as panelinha era tipo pra mim, né? Panelinha cor-de-rosa e tal. E ele gosta, tipo, de brincar que tá cozinhando. E o meu pai, ele fala que essas coisas não é coisa de. Como fala? Coisa De de homem, né? menino. É, Isso, uma coisa de aí homem. fica bravo. Mas Esse, ele. Sabrina, isso é o tal do treinamento heteronormativo. Quando seu pai briga com ele para ele não brincar com as panelinhas, e dá o carrinho para ele, dá o bonequinho que briga, né? Isso aí vai tentar treinar o seu irmão para que ele tenha um comportamento heteronormativo, certo? Esse tipo de treinamento, esse tipo de treinamento acontece em na maioria das famílias do Brasil. E aí o que acontece? Isso não significa que a pessoa, por exemplo, imagina uma mulher vestida, uma mulher e um homem, né? O homem vestido de terno e a mulher vestida de vestido, certo? Isso não quer dizer por eles terem comportamentos heteronormativos, que eles terão desejos heteronormativos. Os desejos são da ordem biológica, entendeu? Se você vai gostar de fazer sexo com uma mulher ou com um homem, isso é biológico. Você pode nascer sem apetite sexual, com apetite sexual heterossexual ou apetite homossexual, entendeu? Ou ainda bissexual. Sim, as brincadeiras que as pessoas gostam, né? Não altera mesmo sexualidade, mas E isso, cada um, né? Tem gente que a, acha brin- a que é brinca, assim. o treinamento que a gente está falando aqui, né, de gênero, o costume de gênero não vai alterar os desejos sexuais. Então, sei lá, o sujeito pode ter casado, ter pastor, mas ter desejos homossexuais. Aí, na vida íntima dele, ele tem dificuldade de ter relações com a esposa, por exemplo, né? Professor, esse pensamento que a criança, como é que eu posso dizer, vá ser do jeito que ela, com os brinquedos que ela falou, por exemplo, Sabrina estava falando que o irmão dela brincava com as panelinhas, essas Panelinha. coisas, e o pai dela tinha medo. É um pensamento até erotizado, né? Por causa de uma criança tá brincando com uma coisa que seja fora do comum, assim, para ela. O pessoal já percebeu isso. Pronto, na minha família eu já prestei bastante atenção.
Isso geralmente acontece. Os meninos são sempre induzidos a brincar só de carrinho, como se eles, sei lá, os pais deles tivessem um medo do menino Isso. crescer e querer alguém do mesmo sexo. Mas exatamente, mas isso esse treinamento para brincar com carrinho não vai mudar o desejo sexual. O que pode acontecer é que essa pessoa se case com uma mulher, ou se for uma moça que esteja o treinamento, né, para cuidar de casinha, para cuidar da casinha, né, brincar de boneca, que essa moça, esse rapaz tem o treinamento heteronormativo, mas na hora de ter o desejo sexual, essa pessoa não tem o desejo heteronormativo, entendeu? Entenderam como é que é? Entendi. O sujeito lá é treinado para ser pastor, ou treinado lá no exército, para não ser gay. Brinca de carrinho, brinca de Power Ranger, brinca de Hulk, né? E a menina brinca de bonequinha. Os dois casam, né? E aí o que acontece? Só que o menino tem desejos homossexuais. Só que o pai dele obrigou ele a brincar de carrinho. E a mãe da moça obrigou ela a brincar de bonequinha. Os dois casam, mas os dois não conseguem conviver juntos. Por quê? Porque os desejos sexuais são diferentes. A moça tem desejos homossexuais, o rapaz nem tem desejos sexuais, pode ser assim também, ó, né? Entre os animais mamíferos, né? Como os macacos, os golfinhos, né? As baleias, entre outros animais, é muito comum. Nós temos mamíferos que são gays, mamíferos que são bissexuais, né, que são assexuais, né, que as assexuais é que não tem desejo sexual, né? Bissexual que tem desejo pelos dois sexos, heterossexual desejo pelo diferente, homossexual pelo desejo pelo igual. Então, a gente estudou a primeira parte do conteúdo. Qual é a primeira parte do conteúdo? Identificar o que é gênero. Gênero é um papel diferente do papel biológico. O papel biológico está dado pela biologia, você nasce de um jeito. E o papel social, que é o de gênero, ele é treinado, educado, a pessoa é educada, treinada a ter certos comportamentos, né? Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, ele diz que ele é gay, né? Mas ele se comporta como um heterossexual, né? Ele se comporta como um heterossexual. Você olha ele andando, ele se vestindo, ninguém falaria que ele seria homossexual, né? Porque ele foi treinado para ser heterossexual. Mas o desejo dele é inato, né? Ele nasceu com desejos próprios, que vai independer do treinamento que ele tiver. Entenderam isso? Sim, compreendo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a questão da igualdade de gênero. Se os homens, né, são historicamente ligados à produção dos víveres, ou seja, os bens de consumo que a gente usa para poder viver, né, comida, habitação, né, se os homens são estão historicamente conectados nessa esfera, a gente pode imaginar que as mulheres estão conectadas na divisão sexual do trabalho, à reprodução, ao cuidado, à economia do cuidado. Então, no Brasil, a gente tem muito essa divisão da divisão sexual do trabalho. Como é que funciona isso? A mulher é enfermeira, pedagoga, né? Cuidadora de idosos, o homem é engenheiro, economista, né? Administrador. Essa é a divisão sexual do trabalho. Mas precisa ser assim para sempre? Não precisa ser assim para Não, sempre, porque a mulher pode depois, né? muito bem ser como eu falo, engenheira também, né? Exatamente, É, Sabrina. pilota Tá de certo. avião. Eu nunca vi uma mulher piloto de avião, mas acho que tem. Tem Hum, bastante, sim. Mas a nossa sociedade ainda, nossa senhora, tem que ser outra coisa, que senão depois o povo vai ficar julgando, né? Exatamente, Sabrina, você está certa. Ou seja, mas por que que mudaram-se os papéis de gênero? Porque o papel de gênero na divisão sexual do trabalho, a gente teria o quê? A mulher cuidando do lar, a mulher como enfermeira, a mulher como cuidadora, não era assim? Era É, assim, né? Mas a Revolução Industrial,
né? A tecnologia, né? A cidade, a vida na cidade mostrou que outras possibilidades podem ocorrer. Então, a mulher pode trabalhar na fábrica, a mulher pode ser motorista de caminhão, a mulher pode ser engenheira, piloto de automóvel, piloto de caça, de aviões, etc. Né? Então, quer dizer que os papéis sociais de comportamento dos sexos, né, do homem e da mulher, podem sim ser diferentes. Podem variar no tempo, podem variar no lugar, na história. Então, antes as mulheres não podiam votar, hoje as mulheres já votam, graças ao quê? A luta das mulheres pela igualdade de gênero. Então, essa é uma perspectiva muito interessante. Outra questão muito importante quando a gente fala de gênero, né, é a ideia da diversidade, das identidades, é como as pessoas se identificam como homens, mulheres, a mulher cis e homem cis. O que é uma mulher cis e homem cis? É quando uma mulher ou um homem nasce com o sexo masculino ou o sexo feminino e se identificam com o aparelho reprodutor. Então, o João nasceu com um aparelho reprodutor masculino e se identifica como homem. Esse aí é um homem cis. Entenderam? Mas também tem as pessoas que nascem masculina e se vê feminina, né? Também tem isso. E isso. No caso, por exemplo, o João, vou dar o segundo exemplo. João nasceu com um aparelho reprodutor masculino, mas ele não se identifica mais como homem. Né? Ele se identifica como mulher. Então, ele seria, então, uma mulher trans. Então, tem aí, sei lá, a Joana, né? Aí seria a Joana. A Joana seria uma mulher trans. E o que seria uma mulher cis? O que é uma mulher cis? Vamos ver se vocês entenderam. É uma mulher que se identifica com seu órgão reprodutor. Isso, então, sei lá, Maria. A Maria nasceu com órgão reprodutor feminino e ela se identifica como mulher. Então, ela continua como Maria. Aí a Maria nasceu com órgão reprodutor feminino, mas ela não se identifica mais como mulher. Ela quer se identificar como homem. Então, ela seria um homem trans. Aí não seria mais Maria, seria, sei lá, né? José, né? Aí o nome que eu escolher. Mas a ideia é que a identificação é social. A identificação é social. Então, mesmo a despeito do treinamento que as famílias fazem com as pessoas, com as crianças, muitas vezes, por conta do o desejo ser maior do que o treinamento, as pessoas têm desejos diferentes, né? Então, o que ocorre é que as pessoas acabam quando chegam à idade adulta, madura, essas pessoas acabam a entender, né, o seu papel de gênero diferente daquilo que foi orientado. Então, sei lá, já chegou quando é criança, o pai botou um brinco, a mãe botou um brinco, levou para a igreja, botou vestido na menina, né? Aí quando chega na fase adulta, ela não se interessa por homens, se interessa por mulheres, né? E ela gosta de se vestir como homem. E aí, então, ela vai se identificar com outro nome. Vai poder fazer uma cirurgia e tudo mais, né? Caso queira. Então, a gente entendeu o papel de gênero, entendemos aqui o que é cis, o que é trans, né? E a gente entendeu a divisão sexual do trabalho. São alguns elementos do capítulo de hoje. Vamos ver o que tem mais do capítulo de hoje. Só um minutinho. Ver se eu não estou perdendo nada. O nosso mundo ainda tem a cabeça muito antiga. Tipo, pode passar séculos, mas assim, as pessoas ainda têm a cabeça muito, sabe, só homem, homem, mulher, mulher, e mulher tem que brincar de boneca, homem brincar de carrinho, mulher tem Exatamente. que gostar de rosa, homem tem que gostar de azul, e é isso, só isso. Se resume só em isso. Só, acabou. Você está certo. Na página 335, lá do material em PDF que eu botei para vocês, tem uma parte chamada Patriarcado e seus efeitos, né?
O que é patriarcado? Vem de poder pátrio, poder masculino, né? É a ideia, gente, de que os homens têm que controlar a sociedade e controlar as mulheres, o patriarcado, né? E aí é uma supervalorização do homem. Aí a gente chama de androcentrismo, que é a supervalorização do masculino e a naturalização da experiência masculina como princípio universal e normativo da humanidade. Pode ser identificado com expressões convencionais que tomam o homem como representante de todas as espécies, como, por exemplo, direitos do homem, evolução do homem, ciência do homem, né? Em inglês, quando a gente vai estudar antropologia, a gente estudava antigamente mankind, tipo do homem, né? Mankind, né? A gente estudava quando estudava antropologia e biologia, a gente olhava no livro lá, evolução do homem na humanidade, não era assim? Sim, Isso verdade. chama Isso chama androcentrismo, androcentrismo, né? O patriarcado ele vai trabalhar para subsumir, para diminuir, controlar, oprimir as mulheres, né? Mas com a luta das mulheres muita coisa mudou, né? É a luta pela igualdade no espaço de trabalho, né? Nas relações no relacionamento. E aí, por exemplo, tem até na página 338 que no museu, no MET, o Metropolitan Museum de Nova York, você tem que 85% da arte nua é de mulheres no museu, né? Quer dizer que para entrar mulher no museu tem que entrar nua para simbolizar a arte. Então, a sexualização do corpo da mulher é uma relação do patriarcado. A exploração da mulher no mercado de trabalho com salários menores é uma expressão do patriarcado, né? Muita gente entende dessa forma, a relação de opressão, né, dos homens para com as mulheres. Gente, ainda tem um outro assunto do capítulo que é muito importante, que é a interseccionalidade. Interseccionalidade. Como é que ela funciona, gente? Todas as mulheres são tratadas iguais no Brasil? A relação entre mulheres brancas e opressão é a mesma relação de mulheres negras e opressão? Pode repetir? A opressão para mulheres brancas e para mulheres negras são iguais? Não. E exatamente, você acertou, Sabrina. Elas são diferentes. Como funciona isso? As mulheres negras têm o pior salário no Brasil, as piores oportunidades no Brasil, né? A opressão às mulheres negras é muito maior. Elas são maioria no serviço doméstico, na economia do cuidado, né? Já as mulheres brancas têm todo tipo de amparo do Estado, das famílias ricas do Brasil, né? Basta dizer que o Exército, as Forças Armadas, né, para os seus generais e os oficiais de alta patente, dão dinheiro até hoje tem uma rúbrica, né, do orçamento público na casa dos bilhões de reais para filhas solteiras dos generais, dos oficiais. E aí o que acontece? Tem muitas mulheres que ficam solteiras para o resto da vida para receber esse dinheiro, né? Por quê? Porque essa é uma ideia de que tem que ser uma preferência, né, de mulheres brancas no mercado de trabalho, nos benefícios sociais, né? E aí por isso que a gente tem que ter políticas públicas, né? Políticas públicas para beneficiar a população negra, de beneficiar as mulheres negras, por conta do quê? Do machismo e da interseccionalidade, que é o racismo às mulheres negras, o machismo às mulheres negras, que é diferente do machismo e do preconceito com as mulheres brancas, né? Isso está na parte da página 340 de interseccionalidade, raça, classe e gênero. Tá bom, gente? A gente já comentou bastante coisa legal. E eu acho, gente, que já dá para preencher algumas questões. Eu vou fazer umas questões com vocês, depois eu vou liberar vocês, tá bom? Já está dando 7h40. Vamos fazer algumas questões.
Lá na página 354 está dizendo o seguinte: os debates sobre gênero e sexualidade não estão relacionados apenas às questões da identidade e da orientação afetivo-sexual. Abrangem também questões sociais, políticas e econômicas, principalmente sobre o acesso a direitos e mobilidade social. Com base na leitura do capítulo e nas discussões em sala de aula, responda as seguintes questões. Do ponto de vista sociológico, como o sexo e gênero estão relacionados? Pessoal, vamos ver quem responde essa pergunta. Vai lá. Qual é a relação entre o sexo e o gênero? Qual a diferença, gente? O sexo é definido desde o nascimento e o gênero é de acordo com a sua convivência e criação? Isso, parabéns, Maria Eduarda. Parabéns. O sexo, ele é biológico. O gênero, ele é social. Beleza? A relação deles é uma relação de que as pessoas associam na criação, no treinamento, o sexo biológico às características de gênero. Né? Nasceu com um aparelho reprodutor feminino, as pessoas treinam aquela criança a ser mulher. Se nascer com o aparelho reprodutor masculino, a família treina aquela criança a ser o quê? Um. Um homem. Isso. Segunda pergunta. Explique o que é patriarcalismo e relacione com o processo de socialização. O que é patriarcalismo? Patriarcado. O que é, gente? O pai é provedor e cuida da família? Isso. É a ideia, gente, de que o homem é a ideia de que o homem ele é responsável pela família e antigamente nessa ideia de patriarcado o homem podia inclusive prender a mulher, prender os filhos e podia inclusive aplicar castigos físicos à mulher, castigos físicos aos homens. Por exemplo, hoje em dia lá em São Paulo, em posto de saúde, para aplicar o DIU, alguns postos de saúde estão pedindo a autorização do marido. Esse aí é o chamado poder patriarcal, né? Isso aí é o preconceito de gênero, a desigualdade de gênero, entenderam? Ainda tem muito isso, mas eu acho super errado, né? Tipo, Com porque o corpo certeza. é da mulher, né? Ela que devia escolher isso. Com certeza, Sabrina, com certeza. Por isso que virou matéria nos jornais, porque isso foi denunciado. A vereadora Silvia Ferraro, né, ela lá de São Paulo denunciou isso. A quarta pergunta. É, explique por que, para algumas correntes de feminismo, as questões de gênero não podem ser desvinculadas das questões raciais e de classe. Porque, para algumas militantes feministas, né, gênero e classe e raça não podem ser desvinculadas. Essa aí a gente conversou por último agora. Quero ver se vocês lembram. Eu vou dar uma pista, hein? Interse Interseccionalidade. Interseccionalidade. O que significa isso, gente? Por que a gente não pode desvincular sexo, o gênero, raça e classe? Porque algumas feministas acreditam que sofrem o mesmo machismo das mulheres negras? Porque justamente é diferente a opressão das mulheres negras do machismo que acontece contra as mulheres brancas. São coisas diferentes. As mulheres negras sofrem muito mais, né? São fenômenos diferentes. Por isso existe a interseccionalidade, né? Vamos lá. Até teve um caso que eu preciso contar para vocês que é bem legal. Quer dizer, é legal de contar, né? Não o que aconteceu na vida real é meio triste. Nos Estados Unidos, numa determinada fábrica, uma mulher processou a fábrica porque dizia que estava tendo racismo contra as mulheres. E o juiz falou que isso era improcedente, porque tinham mulheres trabalhando como secretárias, mulheres brancas, e homens negros trabalhando lá na oficina. Aí ela falou assim: poxa, mas eu não consigo trabalho.
né? Porque as mulheres brancas estão trabalhando lá como secretárias, né? E as mulheres e os homens negros estão trabalhando na oficina como operários e não tem emprego para mulheres negras aqui nessa fábrica. E aí ela começou a questionar a ideia de interseccionalidade. Ela sendo mulher e negra, ela tinha espaços menores ainda do que da mulher branca. Então, o que acontece? Ela não podia nem trabalhar na oficina como operária e nem trabalhar como secretária. Por quê? O padrão de sexualização da mulher numa empresa é ofertar a mulher como objeto sexual. Aí na campanha da cerveja, na campanha de ofertar bens e serviços, eles colocam que uma mulher loira, não é assim? Sim, E aí, quando vão colocar uma pessoa para trabalhar no pesado, eles colocam que um homem negro. E para trabalhar na diretoria da empresa, eles colocam que um homem branco. Essas são as interseccionalidades, as diferenças para cada gênero que a sociedade impõe. O estudo para entender as diferenças se chama interseccionalidade. Eu vou escrever isso aqui no chat. Ó, interseccionalidade. Interseccionalidade. Beleza, gente? Pessoal, já é 7h45. Vocês têm alguma dúvida? eu não tenho dúvida, mas eu vou falar aqui. Nas novelas, nas novelas eu vejo mais assim as mulheres negras como empregadas. Isso aí, isso é o papel de gênero, isso é interseccionalidade, né? Onde o homem negro, por exemplo, ele serve como jardineiro, a mulher como negra como empregada doméstica, a mulher branca como patroa e o homem branco como empresário, né? Que controla o dinheiro. Geralmente é assim. Esse tipo de situação, essas situações todas que a gente descreveu, são papéis de gênero interseccionais. Secção é um corte, né? A palavra secção é um corte. Intersecção é o corte no meio do gênero, no meio do gênero. Você tem o gênero masculino, então, homem branco fica na diretoria da empresa, homem negro como operário, mulher branca como patroa, mulher negra como empregada doméstica. Estudar as opressões interseccionais vai entender como funciona o preconceito de gênero em cada categoria, de raça e classe e gênero, entenderam? Sim. Beleza. Maria Eduarda, alguma pergunta? Sabrina, alguma Não, pergunta? nenhum. Você deixou tudo claro. Nenhuma. João Vitor. Sabrina, quer falar? Pode falar, perdão. Não, eu disse nenhuma pergunta, eu entendi. Tá bom, então, muito obrigado. João Vitor, alguma questão? Não, Tá bom. Esperei você às 7h, João Vitor. Vê se chega na hora na próxima aula, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui, tá bom, pessoal? Uma boa noite, viu? Boa noite, professor. Até mais.